Você já ouviu falar sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? Trata-se de um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Você vai saber mais sobre esse assunto com a terapeuta ocupacional que atende em Paracatu, a Gabi Botelho. Confira. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ele é, como o próprio nome já fala, né? Ele é destacado pela falta, a questão da atenção mesmo, um déficit na atenção e na concentração. Então, o principal ponto dele é esse, que o que mais desperta para descobrir, né? A questão da atenção e da desatenção e da dificuldade na concentração. E é considerado uma doença, um transtorno? Como funciona? É um transtorno. Na verdade, é um transtorno porque é neurológico. Então, ele não é uma doença que tem uma cura, né? Igual assim, vamos supor, não é uma doença que você vai tratar e ter a cura. Ele é um tratamento, vamos dizer assim, eterno, que aí precisa entrar com medicação e terapias, né? Que aí entra a terapia da terapia ocupacional, a psicóloga, neuropsicopedagoga, o neurologista para entrar com a medicação. Então, é toda uma equipe multidisciplinar para fazer o tratamento. E quais são os sintomas? Você já disse da questão da falta de atenção. Então, assim, como um pai pode perceber que o filho tem? Ou como a pessoa pode realmente acender aquela luzinha e falar, olha, eu preciso procurar um psicólogo, um terapeuta? Então, normalmente na fase infantil, tem gente que descobre na fase mais tardia, na fase adulta, né? Mas normalmente na fase da criança, o pai ou a mãe, os cuidadores, quem está próximo à criança, professores, podem observar a dificuldade de permanecer sentada. Quando a criança é muito hiperativa, ela tem dificuldade de se manter sentada na sala de aula, se manter focada na atividade, ela se perde com muita facilidade. Então, vamos supor, a professora está explicando alguma coisa na sala de aula, a criança, ela às vezes não consegue dar continuidade naquela fala da professora, né? No caso do desatento, que tem a desatenção, a professora está falando, aí às vezes uma sensação faz ela distrair, ou uma sensação interna mesmo, não necessariamente só as coisas externas, como barulho, às vezes pode desconcentrar, um coleguinha chamar, isso tudo desconcentra a criança, então ela se perde naquilo que a professora está explicando. É um dos sinais. A impulsividade na ação também, quando é muito hiperativa, a criança tende a ser muito impulsiva. Vamos supor, ela tem uma ação muito... A impulsividade mesmo, né? Na fala, ela atravessa ou ela já acelera e fala, não, pode deixar que eu faço. É aquela coisa mais acelerada, mais agitada, né? Então, a impulsividade, às vezes, pode soar como uma agressão a forma de falar. Então, a questão de não ficar sentada, desconcentração mesmo na sala de aula, nas tarefas de casa, às vezes ela não consegue dar uma continuidade, começa e para, não só nas atividades de casa, mas atividades de escola mesmo, brincar mesmo. Às vezes ela não dá uma continuidade para finalizar aquela tarefa. A criança ou o adulto com TDAH tem essa dificuldade. E existe tratamento ou uma cura? Existe. Cura não. Cura porque não é uma doença, é um transtorno, né? Então é mental. Então aí é um trabalho com terapias, que aí envolve o psicólogo, o psicopedagogo, o neurologista, que vai fechar o diagnóstico, que vai dar o diagnóstico juntamente com os outros profissionais, a terapia ocupacional, por afetar as tarefas do dia a dia, né? Então a criança ou o adulto que tem TDAH, ele tem uma dificuldade de manter as tarefas do dia a dia, então isso atrapalha na concentração dele, pode atrapalhar na questão da aprendizagem, pode trazer um atraso de fala no caso da criança. Então isso tudo está incluso. E o psicólogo, né? A terapia ocupacional por conta das tarefas do dia a dia e o psicólogo pela questão do comportamento, o neurologista para a questão da medicação, a psicopedagoga para a parte escolar, então está tudo integrado. E muitas pessoas pensam que existe só uma forma de tratar, às vezes pode ter até medo de procurar, falar, meu filho vai ter que tomar remédio muito novo. Como funciona? Remédio é o único tratamento ou existem mais tratamentos? Existem os tratamentos das terapias, né? Não necessariamente há necessidade da medicação. Então, isso aí o neurologista vai avaliar o grau para ver se precisa da medicação para ajudar na concentração. Na fase adulta, é mais comum entrar com mais medicação do que na fase infantil. Certo. E é muito comum?
Muito, como mais do que a gente imagina. Então, assim, tem pessoas que, inclusive, antigamente não era tão falado, né? Hoje em dia é mais falado e as pessoas buscam mais. Então, tem pessoas que conseguem descobrir na fase adulta por questão de hoje estar sendo mais propagado, né? Falado mais sobre o assunto. Às vezes a pessoa mesmo percebe, nossa, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Então, assim, para fechar o diagnóstico do TDAH, são várias características e aí tem que avaliar a questão da persistência daqueles sintomas, né? Se a pessoa tem uma facilidade de desconcentrar muito grande, ou se ela não consegue, ela se perde na fala, na comunicação com outra pessoa. Então, o adulto pode se perceber e a criança também. Não a criança, né? Mas assim, as pessoas ao redor dela podem perceber na falta de completar a tarefa. Então, assim, é muito comum, mais do que a gente imagina. Às vezes é até confundido com o autismo, porque o autismo pode ter o TDAH associado, mas às vezes não é junto, não é um só. Às vezes é só o TDAH e não é o autismo. É muito confuso. As pessoas às vezes fazem essa confusão. Você quer acrescentar alguma coisa para quem está em casa sobre esse tema? Eu acho que prestar bastante atenção, principalmente quem convive com crianças, né? Porque quanto mais cedo perceber os sintomas, mais cedo perceber as dificuldades e mais cedo procurar os profissionais necessários, o tratamento vai começar mais cedo, então isso não vai influenciar tanto nas tarefas diárias. A gente vai conseguir com que a criança consiga se adaptar com esse transtorno sem necessidade às vezes, da medicação. Pode ser que vá precisar mesmo, mas ela vai conseguir absorver e conseguir trabalhar isso mais cedo para ela se adaptar na rotina dela.